Sob o manto de neon que cobre o cruzamento de Shibuya, a chuva começou a cair como pequenas agulhas de gelo. Tóquio nunca dormia, mas naquela noite, o silêncio parecia pesar mais do que o barulho dos trens da linha Yamanote. Akari observava o reflexo das luzes nas poças de água, sentindo que sua vida estava prestes a se fragmentar. De um lado, Kaito, o homem que era seu porto seguro desde a infância. Do outro, Ren, a chama intensa que havia surgido como um cometa em seu céu nublado. Às vezes eu sinto que Tóquio é grande demais para uma pessoa só, mas pequena demais para esconder um segredo. Kaito caminhou até ela, estendendo um guarda-chuva transparente. Ele tinha o olhar sereno de quem conhecia cada batida do coração de Akari. Ele era o herdeiro de uma tradicional casa de chá em Ueno, um homem de costumes e de uma lealdade inabalável. Você sempre diz isso quando está perdida em pensamentos. O que te preocupa hoje? É o festival de inverno ou algo que ficou sem resposta no passado? Akari hesitou. Como dizer a ele que o passado havia retornado na forma de um músico de rua com olhos cheios de tempestade? Ren havia aparecido há 3 meses, tocando violoncelo sob a ponte de Shinjuku. Ele não tinha raízes, apenas uma melodia que parecia ler a alma de Akari. É apenas o cansaço do trabalho na galeria, Kaito. As luzes da cidade estão fortes demais hoje. Mas não eram as luzes. Era um encontro marcado para dali a 1 hora. Ren a esperava no topo de um prédio antigo em Roppongi. Akari se despediu de Kaito com um beijo casto no rosto, sentindo uma pontada de culpa que lhe corroía o estômago. Ela caminhou apressada, o som de seus saltos ecoando no concreto úmido, até chegar ao local onde Ren a aguardava. Eu sabia que você viria. O destino não nos uniu naquela noite de outono apenas para nos deixar partir agora. Ren estava encostado na mureta, o cabelo bagunçado pelo vento frio. Ele não usava guarda-chuva. A água escorria por seu rosto, mas ele sorria. Era um sorriso que prometia aventura e dor, tudo ao mesmo tempo. Ren, isso precisa parar. Kaito me pediu em casamento hoje de manhã. Ele quer construir uma vida comigo, algo sólido, algo que eu sempre achei que desejava. E o que o seu coração diz quando eu toco aquela melodia que compus para você? O sólido pode ser uma prisão, Akari. Eu sou o vento, e eu posso te levar para ver o mundo além dessas torres de aço. Akari se aproximou, sentindo a eletricidade que sempre emanava de Ren. Ele era o oposto de Kaito. Enquanto Kaito era o sol da manhã que trazia clareza, Ren era a lua cheia que trazia marés altas e mistérios. Eu não posso simplesmente abandonar tudo. Ele cuidou de mim quando meus pais morreram. Ele é a minha família. Mas eu sou a sua alma. Você sabe disso. Eu sinto o seu medo, mas também sinto o seu desejo de ser livre. Venha comigo para Hokkaido amanhã. Vamos deixar Tóquio para trás. Naquela noite, Akari não deu uma resposta. Ela voltou para o apartamento que dividia com Kaito, encontrando-o lendo um livro sobre cerâmica antiga. O ambiente exalava o perfume de chá de jasmim e segurança. Kaito a olhou e, por um momento, Akari viu uma sombra de dúvida nos olhos dele. Ele sabia. No fundo, ele sempre soube. O chá está quente, Akari. Sente-se comigo. Quero falar sobre o nosso futuro, sobre os filhos que teremos e sobre como as cerejeiras vão florescer no nosso jardim. Cada palavra de Kaito era como um tijolo em uma muralha que a protegia, mas que também a sufocava. Os dias se passaram como um borrão. Akari se dividia entre os jantares silenciosos com Kaito e os encontros clandestinos com Ren em cafés escondidos de Shimokitazawa. O triângulo estava se fechando, e a pressão era insuportável. Certa tarde, o destino decidiu intervir. Kaito recebeu um telefonema. Ele precisava ir urgentemente ao hospital de Shinjuku. Seu melhor amigo de infância, que ele não via há anos, havia sofrido um colapso. O que ele não sabia era que esse amigo era Ren. Akari recebeu a mensagem de Ren quase ao mesmo tempo. Era uma mensagem curta: meu tempo está acabando, Akari. Venha para o hospital. O segredo que Ren escondia era uma doença degenerativa no coração. Ele não era apenas um músico errante, ele era um homem correndo contra o relógio. Quando Akari chegou ao quarto do hospital, encontrou Kaito parado à beira da cama. Os dois homens se olhavam com uma mistura de choque e reconhecimento.
A verdade caiu sobre a sala como um vidro quebrado. Kaito olhou para Akari, depois para Ren, e a dor em seu rosto foi algo que ela jamais esqueceria. Então era ele. O amigo que eu amava como um irmão, o homem que eu pensava ter perdido para o mundo, era o homem que estava roubando o seu coração de mim. Eu não sabia que era você, Kaito. Eu juro. Eu só sabia que tinha encontrado a mulher que dava sentido aos meus últimos dias. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo bip incessante dos aparelhos médicos. Akari estava no centro, as mãos tremendo, as lágrimas lavando seu rosto. A escolha que ela tanto temia agora era inevitável e cruel. Por que o destino brincaria assim com a gente? Por que colocar o amor e a amizade em uma balança onde ambos os lados levam à destruição? O médico entrou na sala com uma expressão sombria. Havia uma chance para Ren, mas exigia um procedimento experimental de altíssimo risco e um doador compatível para um transplante imediato de tecidos raros. Kaito, com o rosto pálido, percebeu que ele era o único na lista de compatibilidade que poderia salvar a vida de Ren em um procedimento que, embora não fosse fatal para o doador, deixaria sequelas permanentes em sua saúde e em sua carreira como mestre de cerimônias, já que ele perderia parte da mobilidade física necessária para os rituais. Akari, olhe para mim. Se eu fizer isso, eu nunca mais serei o homem que pode te levar para caminhar nos jardins de Ueno. Eu serei alguém que precisará de cuidados, alguém que abriu mão da própria força. Se ele viver, ele terá o mundo. Se eu salvar a vida dele, eu estarei entregando você para ele? Ren tentou falar, mas a falta de ar o impediu. Ele balançou a cabeça, recusando o sacrifício de Kaito. Mas Akari viu nos olhos de Ren o desejo de viver, de tocar mais uma música, de ter mais um dia com ela. Kaito, eu não posso te pedir para fazer isso. É injusto. É cruel demais. A escolha não é minha, Akari. A escolha é sua. Se você me disser que o ama, eu darei a ele a chance de te fazer feliz. Se você me disser para ficar, eu ficarei, mas carregaremos a sombra da morte dele para sempre entre nós. Akari sentiu que o ar sumia de seus pulmões. Ela olhou para Ren, o homem que a fazia sentir viva e livre, mas que estava desaparecendo diante de seus olhos. Depois olhou para Kaito, o homem que estava disposto a mutilar a própria existência por um amor que talvez já não fosse pleno. Eu escolho a vida. Eu não posso deixar o Ren morrer. Kaito fechou os olhos por um longo segundo. Uma lágrima solitária escorreu. Ele assentiu com a cabeça e chamou o médico. O processo começou naquela mesma noite. Akari ficou no corredor, sentada no chão frio, enquanto Tóquio continuava a brilhar lá fora, indiferente à tragédia humana que ocorria naquelas salas cirúrgicas. Meses depois, a primavera chegou. As cerejeiras em Nakameguro estavam no auge de sua beleza, pétalas rosadas flutuando sobre o canal. Ren estava lá, recuperado, segurando seu violoncelo. Ele tinha uma nova chance, uma vida inteira pela frente. Mas ele estava sozinho. Akari caminhava ao lado de uma cadeira de rodas. Kaito estava sentado nela, pálido, com as mãos que antes eram ágeis agora repousando inertes sobre o colo. Ele havia salvado Ren, mas o custo fora alto demais. O procedimento causou complicações neurológicas que o deixaram dependente de cuidados constantes. Akari, eu tentei te ligar. Eu tentei explicar que eu não posso aceitar esse sacrifício se você não estiver comigo. Akari parou diante de Ren. Ela olhou para o homem que amava com uma paixão avassaladora, o homem que agora tinha o coração batendo forte graças ao homem que ela estava empurrando na cadeira de rodas. Você não entende, Ren? A minha escolha foi salvar você, mas o meu lugar agora é com ele. Eu não posso viver o nosso amor sobre os escombros da vida do Kaito. Cada vez que eu olhasse para você, eu veria o que o Kaito perdeu. Então a minha vida é uma sentença de solidão? Você me deu o mundo, mas tirou a razão de eu querer estar nele. O amor não é apenas paixão, Ren. Às vezes, o amor é a dívida que pagamos ao destino. Você tem a música. Você tem o amanhã. O Kaito tem apenas a mim. Kaito, que mal conseguia falar, estendeu a mão trêmula e tocou o braço de Akari. Ele olhou para Ren, não com ódio, mas com uma tristeza infinita. Vá, Ren. Toque para o mundo. Faça o sacrifício valer a pena. Ren pegou seu arco e começou a tocar ali mesmo, à beira do canal.
Era a melodia mais triste e bela que Tóquio já ouvira. As pessoas paravam para escutar, algumas chorando sem saber o porquê. Akari começou a empurrar a cadeira de rodas de Kaito, afastando-se lentamente. A reviravolta final, porém, estava guardada para o silêncio do crepúsculo. Enquanto se afastavam, Kaito sussurrou algo que fez o mundo de Akari parar. Eu menti para o médico, Akari. Eu sabia que as complicações seriam severas. Eu não fiz isso apenas para salvá-lo. Eu fiz isso para garantir que você nunca pudesse deixá-lo sem carregar o peso da minha ruína. Eu te prendi a mim através da sua própria piedade. Akari parou no meio da ponte. Ela olhou para o homem que pensava ser um santo, percebendo que a bondade dele era, na verdade, uma armadilha de amor obsessivo. Ela olhou para trás, vendo Ren diminuir na distância, e depois para frente, para um futuro de sombras e obrigações. Então ninguém venceu. Nós todos perdemos. Em Tóquio, Akari, o amor é como as flores de cerejeira. É lindo por uma semana, mas o resto do ano é apenas a espera pela próxima queda. A chuva voltou a cair, misturando-se às pétalas de cerejeira. Akari continuou a caminhar, um passo de cada vez, carregando o fardo de uma escolha que salvou uma vida, mas destruiu 3 almas. O som do violoncelo de Ren ainda podia ser ouvido, uma nota persistente de dor que ecoaria pelos becos de Shinjuku para sempre, lembrando a todos que, no jogo do destino, a escolha final é sempre devastadora. O sol se pôs atrás dos arranha-céus, pintando o céu de um roxo profundo, quase negro. Tóquio acendeu suas luzes mais uma vez, pronta para consumir os sonhos de novos amantes, enquanto Akari, Kaito e Ren tornavam-se apenas mais uma lenda urbana contada nos bares de Golden Gai, a história de um amor que foi forte demais para ser feliz. Akari olhou para suas mãos. Elas estavam vazias de desejo, mas cheias de responsabilidade. Ela percebeu que o destino não era um fio vermelho que unia as pessoas, mas uma teia de aranha que as prendia. E naquele momento, sob o céu de Tóquio, ela finalmente compreendeu que algumas feridas nunca cicatrizam, elas apenas se tornam parte de quem somos. Adeus, Ren. Perdoe-me, Kaito. As luzes de Tóquio brilharam intensamente, cegando Akari por um momento, antes de mergulhá-la novamente na realidade cinzenta de sua nova vida. O triângulo amoroso havia se quebrado, deixando apenas fragmentos pontiagudos que cortariam cada dia de sua existência dali em diante. A escolha fora feita, e o preço estava sendo pago em cada batida silenciosa de seus corações partidos. O tempo continuou a passar, indiferente. As estações mudaram, o calor do verão substituiu a brisa da primavera, mas para aqueles 3, o relógio havia parado naquela ponte em Nakameguro. Ren tornou-se um músico famoso, cujas canções de melancolia tocavam nos rádios de todo o Japão. Kaito permaneceu em seu silêncio, uma sombra do homem que fora. E Akari tornou-se a guardiã de um túmulo de sonhos vivos. No fim, a tragédia não foi a morte, mas a sobrevivência em um mundo onde o amor se transformou em sacrifício e o sacrifício se transformou em uma prisão. E assim, sob o olhar vigilante da Torre de Tóquio, a história se encerrou, deixando apenas o eco de uma melodia de violoncelo perdida no vento.